Bom dia a todos, graça e paz. Meu nome é Ricardo, eu sou um dos pastores da comunidade Aprisco em Assis e é com muito prazer e alegria no meu coração que damos início à nossa escola bíblica online. Nosso desejo, é claro, é levar até vocês a Bíblia, pois ela, a palavra de Deus, nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Pois bem, preste muita atenção naquilo que nós vamos falar nesta manhã. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus e é formada por um conjunto de 66 livros, sendo eles 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eles foram escritos por 40 autores diferentes, num período aproximadamente de 1600 anos. Preste bem atenção, Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia baseado no seu infinito amor. Compreenda, pois Deus, como Pai amoroso, não deseja que ninguém se perca. Por esta razão, tudo está detalhadamente explicado e revelado através de sua palavra, ou seja, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. A necessidade primária para o registro da Bíblia foi o pecado do homem no Éden. Só havia um livro, o livro chamado Natureza. Todavia, com o pecado humano, a natureza também sofreu com as consequências, ficando obscurecida, perdendo parte da sua habilidade de convencer, ou seja, em apontar para o seu Criador, como está escrito em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Versículo 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E como parte do castigo pelo seu pecado, o ser humano, ou seja, o homem, perdeu o discernimento espiritual para poder ver a glória de Deus manifesta na sua criação, como está escrito em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 23, que diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagem feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, a revelação geral, que fora adequada para as necessidades no Éden, tornou-se agora incompleta e ineficiente para conduzir o homem a um relacionamento pessoal e consciente com Deus. Através da história, Deus separou homens para que registrassem de forma exata e infalível os seus desígnios, ou seja, a palavra escrita.
ele nos recomenda a lermos com atenção o que é muito importante, aceitarmos suas instruções. Ele nos diz em Provérbios 4, do versículo 20 ao 22. Preste atenção. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos seus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e a saúde para todo o seu corpo. Veja bem, aqui Deus está nos recomendando a lermos a sua palavra. Esse, sem dúvida, é o primeiro e mais importante passo para que temos que dar. Ler a palavra de Deus. Funciona assim. Quando lemos a palavra de Deus, um milagre sobrenatural ocorre. Deus libera em mim, em você e em nós o poder da fé para operar milagre em nosso coração. Veja bem, Deus, através da sua palavra, nos revela que a fé é um dom de Deus e que ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu quero que você entenda o seguinte: primeiro, eu e você, nós lemos, e porque lemos, Deus libera no nosso coração o dom da fé. Ou seja, quanto mais eu leio, mais aumenta a minha fé. Desta forma, somos por Deus preparados para passarmos para o segundo estágio da vontade de Deus, que é aceitarmos as suas instruções. Quem crê, quem tem fé, tem facilidade de aceitar as instruções de Deus. Assim como também quem não crê, resiste em aceitar as suas instruções. Isso é fato. Deus, na sua infinita sabedoria, nos recomenda que devemos ler continuamente a sua palavra. Em Provérbios capítulo 4, do versículo 20 a 22, eu escolhi a Bíblia da linguagem de hoje para que você entenda melhor. Diz assim, versículo 20: Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Nunca, versículo 21, deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Versículo 22, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Não se aparte elas diante dos teus olhos. Ou seja, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Mas preste atenção nesse tesouro, nesse oráculo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui também já temos um outro grande ensinamento. Um ensinamento que é nos revelado através das Sagradas Escrituras. Que a palavra de Deus procede da sua própria boca. O próprio Senhor Jesus confirmou isso. Ele diz que nenhum i, nenhum tio cairá da lei, da palavra de Deus, sem que tudo seja cumprido, como está escrito em Mateus 5,18 e ainda em Mateus 24,35. A palavra de Deus nos fala assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E também está registrado em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Preste bem atenção, nós já estamos finalizando. Deus nos recomenda que devemos guardá-la, ou seja, a sua palavra no nosso coração, como algo muito precioso, que é, como um tesouro de grande valor. Deus nos revela em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, ou seja, todo ser humano, todo homem, toda mulher,
seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Preste atenção. Deus está nos dizendo que seremos perfeitos. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso é um oráculo. Deus está nos dizendo que seremos perfeitos quando permitirmos ser por Ele instruídos através do seu ensinamento revelado na Bíblia, na Sagrada Escritura. Mas existe um porém. A nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, tem uma tendência natural de rejeitar os ensinamentos divinos. Estou falando do nosso velho homem, da nossa velha criatura, aquela que se inclina para o pó. Primeiramente, é importante observarmos que uma grande maioria de pessoas, e muitas vezes nós nos incluímos nesse número, acham que a sua conduta irá levá-los à salvação. Que entendem mesmo que por estarem em pecado terão direitos a uma vida eterna no céu. Só que não é assim que funciona. Nós sabemos que Deus, através da sua palavra, nos exorta a não confiarmos nos nossos próprios entendimentos. E Ele nos diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Ele nos mostra, através da sua palavra, Ele nos revela a nossa condição de pecadores. Não pelo que fizemos, mas, preste bem atenção no que eu vou dizer, por aquilo que herdamos de Adão. Deus, através da sua palavra, nos afirma em Romanos 3:23 que, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula.